Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Vereador visita empresa DTI, destaca empreendedorismo e inovação. Renovado o convênio da Câmara com o Ministério do Trabalho, que garante emissão de carteiras na cidade. Enquanto o sono não vem, um livro infantil, porém inadequado para crianças, que é retirado das escolas de Blumenau. Hoje é quinta-feira, 8 de junho de 2017, o TVL Notícias está no ar. Fundadores e integrantes de 4 Lions Club de Blumenau vão ser homenageados hoje à noite pela Câmara de Vereadores. 11 requerimentos de autoria do vereador Silvio Zimmermann foram aprovados pelo plenário, indicando as pessoas que vão receber os votos de congratulações. Sessão solene é hoje, 7 horas da noite, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui da TVL, e comemora os 100 anos do leonismo internacional. O vereador lamenta a decisão do MEC de distribuir livro considerado inadequado nas escolas de Blumenau. Repórter Laide Braguiroli tem as informações. É isso mesmo, Rodrigo. O vereador Alba tomou conhecimento desse livro infantil com o nome Enquanto o Sono Não Vem, porém inadequado para as crianças. E é sobre isso que ele vai nos explicar agora. Olá, vereador. Como chegou a seu conhecimento sobre esse livro que ele é inadequado para crianças? Laide, peço licença para olhar direto ali para o telespectador que nos assiste pela TV Legislativa, cidadão blumenauense. Esse é o livro que o MEC em Brasília manda para o seu filho estudar nas escolas públicas, um livro inadequado, um livro que incentiva o incesto entre o pai e a filha e que castiga a filha no conto escolar por não ter aceito o casamento com o próprio pai. Eu tomei conhecimento desse livro, do encaminhamento desse livro pelo MEC, imediatamente entrei em contato com a secretária Patrícia, que prontamente nos atendeu e que vai tomar as providências adequadas para que esse livro inadequado, sobretudo para as crianças de 6 a 8 anos de idade, para quais são destinados, aí, para que tome as providências e que retire isso das escolas públicas municipais. Ok, vereador, obrigada. Também vamos falar aqui com a secretária Patrícia, secretária de Educação de Blumenau. Então, secretária, o livro chegou a Blumenau, mas ainda bem não foi entregue para as crianças. Então, os alunos não tiveram acesso. É lamentável, hoje nós temos o Ministério da Educação encaminhando um livro que não ser de qualidade, até tudo bem, mas não algo que incentive o que nós não acreditamos e o que é o que a sociedade não queira. Então, imediatamente já foi encaminhado para as escolas a retirada deste livro. Nós não tivemos o conhecimento que todas receberam, porque a entrega em Blumenau começou essa semana. Então, as escolas que receberam ainda estão dentro da caixa, não foi nem para a biblioteca e não irá. Então, todos os diretores receberam a informação que ele tem que sim retornar à Secretaria de Educação e iremos encaminhar ao Ministério da Educação uma nota para também termos os esclarecimentos cabíveis, que é a nossa função enquanto sociedade. Secretária, teria uma noção de qual o prejuízo causado na cabecinha das crianças se esse livro fosse para elas? Não só o prejuízo, né? Vai contra o que hoje a gente vem trabalhando nas escolas. A gente procura trabalhar desde valores, incentivo, família. Por mais que a gente sabe que a gente tem várias composições de família hoje, essa história, esse conto, ele diz tudo que a gente trabalha. Então, o efeito ele poderia ser muito maior, porque hoje nós trabalhamos com a prevenção e a gente vai ter um conto que, além de falar, tem um incentivo, que é o contrário do que a gente acredita e o que a sociedade quer. Continua, então, na fiscalização a respeito de outros livros também que talvez venham assim. Na verdade, a Secretaria de Educação ela não tem acesso aos livros. Os livros vêm do MEC e vão direto às escolas. Depois que eles são entregues às escolas, a última a receber é a Secretaria de Educação. Um dos pedidos vai ser também que nós possamos ter acesso antes. E o Ministério da Educação encaminha, através do censo escolar, direto à biblioteca da escola. Então, a Secretaria nem recebe o livro. Então, o importante é que a gente tenha esse acesso antes de ir para as escolas. Muito obrigada pelas informações, secretária. Então, aqui o vereador Alba e também a secretária Patrícia falando a respeito deste livro inadequado para as crianças e vão ficar em alerta e fiscalizando. Laide Braguiroli para a TV Legislativa, o TVL Notícias.
A partir do próximo sábado, as pessoas nascidas em setembro, outubro e novembro vão poder fazer o saque das contas inativas do FGTS. Essa semana, a Caixa anunciou a antecipação dessa etapa dos saques, marcada antes para o dia 16. Aqui em Blumenau, as agências da Caixa da Rua 15, Rua 7, Velha, Itopava Norte e Itopava Central vão abrir no sábado agora. As regras para os saques continuam as mesmas desde o início da operação em março. No próximo mês vai ser a vez dos nascidos em dezembro. O prazo para os saques é dia 31 de julho. E veja depois do intervalo. Vereador visita empresa DTI, destaca empreendedorismo e inovação. Renovado o convênio da Câmara com o Ministério do Trabalho, que garante emissão de carteiras na cidade. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta. Tramita aqui na Câmara projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Matias, que obriga a Prefeitura e também a Câmara a fazerem a conversão de GNV em toda a sua frota de veículos. Pela proposta, os novos carros adquiridos após a vigência da lei já devem vir com este sistema de gás natural veicular e a atual frota deve fazer a conversão de forma gradativa, chegando a 100% em até 2 anos. O projeto de lei passa agora pela análise da CCJ. Câmara renova convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego e garante cessão de servidoras para emissão de carteira de trabalho no órgão. Com a renovação do convênio, 2 servidoras efetivas da Câmara de Vereadores continuam cedidas ao Ministério do Trabalho e Emprego. Elas trabalham especificamente no atendimento à população na confecção das carteiras de trabalho. A renovação do convênio foi assinada nesta quarta-feira pelo presidente da Câmara. Nós nos sentimos honrados enquanto Poder Legislativo, poder contribuir também desta forma com a nossa cidade. Por quê? É uma demanda diária. Nós passamos, as pessoas que passam pela frente do Ministério do Trabalho na Rua 7 de Setembro, com certeza vem diariamente a fila de pessoas que querem trabalhar, as pessoas que querem tirar a carteira de trabalho, e há uma demanda que precisa ser suprida com pessoas que possam fazer esse atendimento, e nesse sentido a Câmara cede essas 2 pessoas que já estão lá na antiga mesa da qual era vice-presidente. Nós fizemos este convênio e agora, como presidente, eu tenho o prazer, a honra de renovar. O primeiro convênio foi assinado em dezembro do ano passado e era válido por 6 meses. Por isso, houve a necessidade da renovação agora, por mais 6 meses. Em média, cerca de 80 pessoas são atendidas por dia na unidade do Ministério do Trabalho e Emprego para a confecção da carteira de trabalho. O serviço funciona das 9 da manhã às 4 da tarde, por ordem de chegada, e só acontece devido à presença das servidoras cedidas pela Câmara. A demanda é grande e, na verdade, é um problema estrutural do órgão, que a gente não está tendo concurso público agora, a gente não está podendo chamar novos servidores, então fica esse problema. Quando elas iniciaram com a gente, elas passaram por um treinamento, né? Ficaram alguns meses em treinamento com pessoas lá da Superintendência em Florianópolis, e agora elas estão super aptas, não só também no atendimento da carteira, como em outros serviços. Elas ajudam bastante. A gente não tem servidor para atender toda a demanda que Blumenau precisa, então sem essas 2 servidoras da Câmara Municipal lá, a gente teria que suspender imediatamente a nossa emissão de carteira de trabalho. Ficaria prejudicado, e foi por isso que nós nos sensibilizamos, por isso que nós não deixamos de ceder esses 2 servidores, e eu repito, para nós podermos atender a nossa população. Então eu quero agradecer também aqui o Ministério do Trabalho pelo excelente trabalho que tem feito, agradecer essas 2 servidoras que aceitaram também esse desafio, agradecer os demais membros da mesa diretora que me apoiam também nesse ato. Parlamentar segue trabalho de incentivo a ações empreendedoras na cidade. Visita agora foi a empresa de TI. Com o objetivo de conhecer melhor e entender o trabalho, a geração de emprego das empresas locais, o vereador Silvio Zimmermann Neto visitou a Data Info, empresa de TI com sede no bairro Ponta Aguda. Na maioria dos casos, nós não sabemos
o que as empresas blumenauenses fazem, quantos clientes atingem, quantas pessoas ela emprega. E eu tenho usado o meu mandato para prestigiar o empresário e empreendedor blumenauense. Por exemplo, essa visita aqui na Data Info é uma empresa blumenauense que tem 15 anos de atuação no mercado, emprega aproximadamente 250 pessoas e tem negócios com quase todos os estados do Brasil e atende Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores e é genuinamente blumenauense. Tem o DNA de Blumenau que está sendo exportado para todos os estados do Brasil, para o Brasil inteiro, atingindo diariamente milhões de brasileiros. O diretor-presidente da empresa, Márcio Gonçalves, agradeceu a visita e o interesse do parlamentar. Revelou como surgiu a Data Info e a forma de atuação no mercado. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo a visita da TVL junto ao nosso vereador Silvio Zimmermann e dizer como a Data Info surgiu. Bem, primeiro, relembrando a história de Blumenau, somos um polo na área de tecnologia da informação e temos que continuar preservando isso. E a Data Info nasce desse projeto mais ou menos de uma terceira geração que essa nossa cidade tem. E a Data Info, ela nasce num foco onde ela não é uma empresa com um produto próprio a ser colocado no mercado, e sim o que a gente chama de outsourcing de tecnologia da informação. A Data Info entrega resultado em tecnologia da informação, em TI, para clientes de grande porte, para o setor privado, através de serviços e desenvolvimento de softwares em larga escala. A Data Info completou em 2017 15 anos de atividades. A empresa é especializada em soluções de tecnologias da informação para as áreas públicas e privadas. Atuamos com um foco bastante na área de TI, onde há uma complexidade em termos de execução, né? E cujo também o impacto social é muito grande. A gente até pode citar alguns cases que a gente tem hoje no governo federal, como, por exemplo, a atuação na prova do Enem, junto ao INEP. Hoje a gente tem um contrato onde a gente desenvolve várias atividades de TI e uma delas é a questão da sustentação e desenvolvimento do software que faz a inscrição dos alunos da prova do Enem. Hoje, o impacto, se você for olhar, só de inscrições do Enem, hoje são mais de 8 milhões de pessoas, né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente também gosta de citar pela complexidade e pela criticidade é o Ministério das Relações Exteriores. Todos os softwares hoje que o Ministério das Relações Exteriores usa e até a parte de banco de dados, somos nós que mantemos. Quer dizer, toda a conexão que existe com as embaixadas do mundo via software, é nós que sustentamos. Então, é uma operação de missão crítica, complexa, e que nós aqui de Blumenau, a empresa aqui de Blumenau, mantém hoje esses softwares ativos dentro do Ministério das Relações Exteriores. A empresa tem ainda contratos com o Tribunal Superior Eleitoral, Programa Bolsa Família e bancos públicos. A gente acompanha de perto toda a questão do voto eletrônico, né? São atividades que a gente executa junto à área de TI do Tribunal Superior Eleitoral. Trabalhamos também com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje nós somos a empresa que processa todos os dados e cruza os dados da Bolsa Família, também que tem um impacto social muito grande. Então, são exemplos de clientes da área pública, principalmente federal, que é uma empresa aqui de Blumenau que executa e que mantém e que dá um impacto social muito grande, né? Então, tem outros exemplos, como a Caixa Econômica Federal também. Hoje tem muitas pessoas aqui de Blumenau mesmo que usam softwares bancários e que nem sabem que é uma empresa aqui de Blumenau que desenvolve. Após a visita, o vereador Silvio enfatizou o orgulho de conhecer mais uma empresa blumenauense que gera empregos e desenvolve produtos de qualidade para o Brasil. O meu objetivo é compartilhar com todo cidadão blumenauense um pouco desse orgulho, dessa necessidade que nós temos de mostrar de fato e valorizar aquilo que nós produzimos na cidade de Blumenau. Agora você acompanha a previsão do tempo aqui no TVL Notícias. Nessa quinta-feira, ocorrem algumas aberturas de sol agora no período da tarde, favorecendo a elevação da temperatura. No final do dia, o avanço de uma frente fria deixa o tempo instável novamente, né? Favorece o aumento da cobertura de nuvens
e com isso também a condição para pancadas de chuva de forma mais isolada, com trovoadas e descargas elétricas, e também não se descarta o risco de temporal de forma mais isolada. Essa chuva deve ser menos duradoura do que vem ocorrendo durante a semana. Essa frente fria ela já se afasta nas primeiras horas da madrugada da sexta-feira, diminuindo a condição para chuva. E a partir da sexta-feira a gente tem uma condição de tempo mais estável devido à aproximação de uma massa de ar seco e frio que declina bruscamente as temperaturas, principalmente na noite e madrugada de sexta para sábado e amanhecer do sábado. Com relação à temperatura, na tarde de hoje, a temperatura se eleva um pouco mais, oscilando em torno dos 28 graus. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Lembrando que hoje à tarde tem sessão ordinária na Câmara com transmissão ao vivo da TVL a partir das 3 horas, com reprise às 9h30 da noite de hoje. Antes da sessão tem reuniões das comissões e hoje à noite também, às 7 horas, a TVL mostra ao vivo a sessão solene em homenagem aos Lions Clube de Blumenau. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!